E aí, turma da melhora, como é que vocês estão? Como é que você está? Você está bem? Você está melhorando? Eu sinceramente espero que você esteja melhorando a cada dia. Eu sinceramente espero que você esteja melhor do que ontem, pior do que amanhã. E tomara que eu tenha conseguido te ajudar de alguma maneira a melhorar, a subir pelo menos um degrauzinho nessa sua escada de melhora, nesse seu processo até a sua cura. Quem sabe eu consegui te ajudar. Tomara que sim, tomara que algum dos ensinamentos, alguma das coisas que eu já te falei ou que eu vá falar aqui hoje te ajude a melhorar. Torço muito por isso. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre fortalecimento muscular, principalmente como fortalecer, o que eu tenho que fazer para fortalecer, quais são os processos do fortalecimento, visto que eu tenho uma dor que não me permite evoluir com fortalecimento. Então essa dor está me limitando. E a gente vai falar também, como a gente já conversou lá no Instagram ao longo da semana, sobre como fortalecer se eu tenho uma prótese na articulação, ou se eu estou no caminho de uma prótese, ou seja, eu estou com uma indicação cirúrgica para colocar uma prótese, porque eu estou com uma artrose muito severa, ou seja, um desgaste da articulação muito severo, certo? A gente vai falar sobre tudo isso hoje, a gente vai falar sobre fortalecimento, vou te explicar o que como funciona o fortalecimento muscular e principalmente as fases do fortalecimento, da onde a gente começa, aonde a gente quer chegar e quais são as etapas que a gente tem que ir seguindo, certo? Lembra, o corpo humano não é uma ciência exata, onde 2 mais 2 sempre vai ser 4, então cada indivíduo é um indivíduo, cada lesão é uma lesão, mas a gente tem fases que a gente precisa ir passando. O que vai mudar nesse nosso caso, no nosso encontro de hoje, nosso tema de hoje vai mudar o tempo que você vai demorar para conseguir chegar na próxima fase. Isso vai variar de acordo com o tamanho, a intensidade da sua lesão, a intensidade da dor que você tem, o tamanho dessa lesão, enfim, seu biotipo, sua idade e vários fatores, a sua disciplina, a sua vontade de melhorar, certo? Então, e tudo isso vai influenciar no tempo que você vai demorar para conseguir chegar num fortalecimento, para conseguir chegar aonde a gente quer chegar, certo? Mas não dá para pular etapa. Então a gente consegue encurtar o tempo dessa etapa, mas a gente não dá para pular uma etapa, porque pular essa etapa no mínimo perigoso. A gente atropelar o processo disso, pode ser que a gente ande para trás, pode ser que a gente cause mais dor ao invés de conseguir ir melhorando, beleza? Então é disso que a gente vai falar hoje, sobre fortalecimento, sobre essas etapas, e vamos para cima, chega de enrolação. Bom, mas antes de eu começar, deixa eu já te fazer aquele pedido, né? Se você ainda não está inscrito aqui, já se inscreve aqui no canal, porque isso vai crescer, obviamente, o canal, e aí com isso a gente vai conseguir chegar em mais e mais pessoas, e obviamente, né, você se inscrevendo, eu vendo aqui, eu sentindo, a gente aqui sentindo que, poxa vida, tem pessoas e mais pessoas querendo saber, sedentas por informações, querendo melhorar, nos motiva a querer criar cada vez mais conteúdos para você, certo? Conteúdos cada vez mais de qualidade, porque deixa eu te falar, isso aqui demanda tempo em que eu podia estar atendendo as pessoas, tempo que eu podia estar fazendo outras coisas que para mim, para esposa, para o filho, assim por diante, mas eu parei porque eu acho que é justo, eu acho que é válido eu te dar essas informações que a gente vem colocando aqui para vocês semanalmente. Então, além de pequenos vídeos que a gente vai postando no Shorts do YouTube, lá postando no Instagram para vocês, lá, se você ainda não me segue também, segue lá, reabilitação.funcional no Instagram, tá? Além de tudo isso, parar para fazer uma aula desse tamanho, a gente demanda tempo, tá? Então, quanto mais pessoas a gente vê que está consumindo isso aqui, mais motivado a gente vai ficar em continuar a fazer esse tipo de trabalho, certo? Porque se a gente vê que a gente está ajudando pouco aqui, tem outro lugar que a gente consegue ajudar mais as pessoas a melhorar,
De repente, se eu parar agora, por exemplo, e eu deixei de estar em atendimento para gravar essa aula para você, certo? Então, se eu de repente vejo que é melhor eu estar em atendimento, eu consigo ajudar mais pessoas estando em atendimento, não faz sentido eu parar um momento da agenda aqui, interromper isso para parar para gravar para você, certo? Então, o fato de você se inscrever aqui, o fato de você curtir, você compartilhar esse vídeo aqui com mais pessoas, vai fazer o canal crescer, a gente vai sentir que tem gente sendo ajudada por isso, e vai motivar a gente cada hora mais a estar aqui, parar aqui para fazer isso, certo? Então vamos lá, chega de enrolação, vamos conversar, vamos falar sobre fortalecimento muscular, certo? Em algum momento, em algum dia, em alguns dos nossos encontros aqui, eu já parei para te explicar o fortalecimento muscular. Se eu não me engano, foi aquele vídeo onde eu te expliquei sobre dor muscular tardia, ou seja, aquela dor de academia, aquela dor que a gente fica pelo corpo quando a gente faz exercício e assim por diante, certo? Aí, para eu te explicar o porquê que isso acontecia e que isso era normal, fisiológico, para você não se assustar com isso, eu expliquei sobre o fortalecimento. Mas hoje vale a pena a gente introduzir esse assunto pela base, tá? Vamos começar então pelo início, vamos começar pelo começo. Gente, seguinte, o que você precisa saber? Que o músculo é composto por vários feixes musculares, e esses feixes musculares, por sua vez, são compostos por várias fibras musculares. Não precisa saber nenhum dos nomes, não é essa a ideia aqui, certo? Mas entenda o seguinte, imagina que um músculo seja composto por um monte de elástico, um do lado do outro, certo? A gente pega vários elásticos, isso virou um feixe de elásticos. Aí você pega outro feixe de elástico, outro feixe de elástico, outro feixe, junta tudo isso. E aí o aglomerado desses feixes de elástico é o que a gente chama de um músculo, beleza? Bom, se a gente for dividir então o músculo, porque é por isso que eu estou te contando isso, se a gente for dividir o músculo, a gente vai dividir em feixes musculares. Depois, se a gente quiser dividir um feixe ainda, a gente vai dividir em fibras musculares. E se a gente quiser continuar dividindo, a gente vai dividir em vários pequenos pedacinhos cada um desses elásticos. Então a gente pegou um elástico, certo? Várias fibras musculares, a gente foi lá e escolheu uma. E aí essa uma a gente foi lá e pegou vários pedacinhos disso aqui. Então o músculo, essa fibra muscular é composta por vários pedacinhos chamados sarcômeros. Nossa, Bruno, que nome complicado. Pois é, o nome é realmente complicado, mas lembra, você não precisa saber o nome disso, você não precisa saber o nome para entender onde a gente quer chegar. Bom, dito isso, esse tal desse sarcômero é a menor unidade motora de um músculo. Então, se a gente for dividindo o músculo, dividindo, a gente vai chegar então em um sarcômero. É como se a gente quisesse desmontar uma casa e fosse dividindo essa casa em vários pedaços. Então, tem piso, tem alicerce, tem paredes, tem colunas, tem telhado e assim por diante. Tá? O telhado ele é dividido em telhas e parafusos e madeiras para fixar tudo isso lá, certo? As paredes são divididas em tijolos, cimento, areia, certo? E aí, qual que é o menor pedaço funcional de uma parede? É você dividir tudo isso e deixar num tijolo. Se desmontar todo o tijolo, pronto, você não consegue remontar essa parede, porque agora virou farelo, certo? Então, dividindo o músculo, a menor unidade motora, a menor unidade de funcionamento do músculo, chama sarcômero, certo? Esse sarcômero a gente ainda consegue dividir em mais e mais pedaços, mas aí não tem mais a contração muscular, certo? Aí já não consegue gerar movimento, não tem mais a contração muscular para gerar um movimento que a gente tanto precisa, que a gente tanto quer na hora de fortalecer. Bom, o que eu quero te dizer então? Para a gente fortalecer, a gente precisa criar mais desses sarcômeros, ou seja, a gente precisa ter mais unidades motoras dentro de uma mesma fibra muscular. Então imagina aqui, uma fibra muscular a gente vai ter 100 unidades motoras, certo? 100 desses sarcômeros. Eu vou falar unidade motora, que é o nome mais é um termo mais fácil de você entender, porque eu estou usando o termo sarcômero. Então, o que a gente quer quando a gente quer fortalecer? A gente quer pegar uma fibra muscular que tinha antes 100 unidades motoras e a gente quer agora que essa fibra muscular, ao invés de ter 100, ele vai ter 120 unidades motoras.
Ou seja, tem 20 unidades motoras a mais do que antes. Portanto, agora esse músculo consegue gerar, essa fibra muscular vai conseguir gerar mais força. Só que tem 20 a mais em cada fibra. Então, quando a gente pega um monte de fibras e forma um feixe, a quantidade de fibras musculares agora que tem a mais, porque você fortaleceu, é muito grande. Quando a gente pega vários feixes, então, e junta tudo isso para formar um músculo, a quantidade de unidades motoras que vão ter nesse músculo agora a mais, porque a gente treinou, a gente foi, fez, aconteceu, é muito maior. Então, é nesse momento que a gente ganha força, beleza? Aumentando o número de unidades motoras internamente no músculo. Bom, para isso a gente precisa pôr esse músculo em estresse. Então, voltando lá na unidade motora, tem uma linha. Então, lembra, a fibra muscular, vamos lá, deixa eu pegar aqui o azul que é o preto. Então, isso aqui tudo é uma fibra muscular. E a tampinha aqui do meu piloto, essa parte cinza, é uma unidade motora, é um sarcômero. E aí vai ter essa unidade motora que está aqui, do lado dela tem outra, e do lado dela tem outra. Então tem várias unidades motoras, uma do lado da outra, certo? Então, voltamos aqui no nosso exemplo. Então, imagina que quando a gente vai treinar, a gente pega essa unidade motora aqui, ó, vou trazer bem pertinho de você, e a gente parte ela no meio, certo? A gente literalmente machuca o músculo. Quando a gente está treinando, quando você está fazendo fortalecimento muscular, quando você está fazendo exercício, você está literalmente machucando o seu músculo. Você provoca um monte... Você provoca um monte de micro lesões nesse músculo. Certo? Por que microlesões, Bruno? Porque são lesões microscópicas, lesões que a gente só vai conseguir ver a olho de um microscópio. A olho nu a gente não consegue ver essa lesão. Então são microlesões lá na unidade motora da fibra muscular, dentro do feixe muscular que está dentro do músculo. Entendeu? Como é pequenininho, essa lesão é realmente microscópica. Então você gerou essa microlesão aqui. O que vai acontecer a partir daí? O corpo vai reparar essa microlesão. Então ele vai reparar aquilo. É por isso, essa é uma das principais causas que a gente tem dor quando pratica atividade física, por conta dessas microlesões. E por conta do processo de reparar disso aqui, mas não vou entrar nesse mérito agora. Gera ácido lático, tá? Não vou entrar nesse mérito agora, porque não é isso que precisamos nesse momento. A gente precisa que você tenha entendido que isso aqui vai se dividir, e a partir de agora, isso que era uma unidade motora vai passar a ser 2 unidades motoras, certo? É assim que a gente aumenta o número de sarcômeros, o número de unidades motoras que a gente vai ter dentro dessa musculatura. Bom, entendido isso, você já consegue entender que é normal a gente ficar com uma certa dor no músculo quando a gente vai produzir um fortalecimento. Mas o nosso tema central de hoje é o seguinte: poxa, eu estou com uma dor na articulação, eu estou com uma artrose, então eu estou com desgaste na cartilagem, um desgaste acentuado na minha cartilagem, a ponto de toda vez que eu tento movimentar isso, dói, tá? Então são 2 dores diferentes. Uma que a gente tem na articulação, por exemplo, a gente tem uma dor no joelho. Olha, eu tenho uma dor aqui no joelho. Outra dor eu estou com uma dor na região da coxa aqui, na musculatura da coxa, porque eu fiz atividade física, porque eu fiz exercício, porque eu fiz uma atividade de fortalecimento, certo? Então são 2 dores diferentes. Essa primeira que a gente está falando é a dor no músculo, a dor de origem do fortalecimento por conta dessa microlesão que a gente acabou de esmiuçar aqui para você, que você já entendeu tudo isso. Bom, entendido isso, guarda toda essa informação numa caixinha aí num cantinho, que eu preciso te falar sobre uma outra coisa para depois juntar essas 2 informações e seguir e finalizar aqui a nossa aula de hoje. O que você precisa entender é, tá, por que eu tenho uma prótese no joelho? Ou qualquer outra articulação? Ou por que eu tenho uma indicação de uma prótese para colocar nessa articulação? Ou até mesmo porque assim, tá, eu não tenho indicação de prótese, mas eu tenho muita dor nessa articulação. Bom, você tem dor nessa articulação, no nosso caso aqui no exemplo de hoje, muito provavelmente porque você tem um desgaste da cartilagem. O que é a cartilagem? Já te falei isso aqui também, mas por hoje eu preciso te relembrar, eu preciso que você saiba, esteja na mesma página que eu aqui. Quando a gente nasce, o osso ele é basicamente formado de cartilagem. Então, o bebezinho, o osso dele é basicamente cartilagem.
E aí, o osso, por ser cartilagem, ele é maleável, você consegue torcer o osso, certo? Sem que ele frature, sem que ele quebre, assim por diante, tá? Então ele é muito mais maleável sendo a cartilagem. Por que é de cartilagem? Para que a gente vá crescendo, e enquanto você vai crescendo, essa cartilagem vai sendo substituída por cálcio, ou seja, por tecido ósseo, certo? Então, essa cartilagem vai dar lugar à matriz óssea, então aí você vai crescendo, e quando isso basicamente termina de ser substituído, ou seja, quando que para de ter cartilagem e tudo virou osso, quando você parou de crescer, certo? Então na hora que você estacionou o seu crescimento é porque provavelmente esse osso já está maduro o suficiente, não tem mais cartilagem internamente do osso, mas sobra um pouco de cartilagem. Aonde, Bruno? Na extremidade desse osso. Então imagina esse osso aqui assim, ó, na pontinha do osso aqui tem cartilagem. Por que tem cartilagem, Bruno? Porque o outro osso aqui também vai ter cartilagem. Na hora que ter o encaixe da articulação e você for ter movimento, vai raspar a cartilagem do osso com a cartilagem do outro osso, certo? Então essa cartilagem ela foi feita exatamente para isso, para absorver esse atrito do movimento enquanto a gente vai fazer as atividades do dia a dia, enquanto você está, por exemplo, andando, essa articulação tá tendo atrito, certo? E aí para não raspar osso com osso tem essa cartilagem. Então é normal que essa cartilagem vá se gastando devido ao atrito de um com o outro. Qual que é o problema? O problema é que a gente não fabrica mais cartilagem, pelo menos é o que se sabe até hoje, com o conhecimento que a gente tem até hoje, com o que a gente tem descrito na literatura até hoje, a gente não fabrica mais cartilagem, a não ser que amanhã alguém faça uma descoberta revolucionária, certo? O que a gente sabe hoje, até hoje não fabricamos mais cartilagem. Então o tanto que a gente nasceu vai ser o tanto que a gente nasceu, vai substituindo por osso até a hora que fica a cartilagem só na extremidade desse osso. E o atrito, então, vai gastando isso, e então o desgaste da articulação, a gente dá o nome de artrose, certo? A grande verdade é o seguinte, então todo adulto, ele tem algum grau de artrose, por mais que seja um grau mínimo. Por quê? Porque a partir do momento que ele parou de crescer, começa então só a gastar essa articulação por conta do atrito, gastar a cartilagem dessa articulação por conta do atrito, até uma hora. Então, é normal a gente ter algum grau de desgaste, ou seja, algum grauzinho de artrose. Beleza? Qual que é o grande problema? Quando esse desgaste está acentuado demais, a ponto de começar a raspar o osso. E na hora que raspa o osso, isso é dolorido. Isso dói, e dói de verdade, certo? Então, se você conhece alguém que tem uma artrose de um grau mais elevado, e essa pessoa fala, poxa, eu tenho dor, não duvide dessa pessoa, tá? As chances são de que ela realmente esteja com uma dor e que essa dor esteja realmente forte. Que essa dor realmente esteja forte, certo? Bom, agora que você entendeu isso, você consegue entender que, se a gente gastou a cartilagem e a gente não fabrica mais cartilagem, a solução para isso é, num grau muito avançado, substituir isso por uma prótese. Então, o que é a prótese? É você serrar aquele osso, serra o outro osso e fixa ali digamos assim, uma ponta desse osso que ela vai ser de um outro material, certo? Às vezes vai ser metálica, às vezes vai ser de cerâmica, às vezes vai ser de cimento, tem vários de porcelana, tem vários e vários tipos de materiais de prótese, tá bom? Então a gente nem vai entrar nesse mérito aqui agora, porque o que a gente quer falar é sobre fortalecimento. Então, independente de qual seja o material da sua prótese, não vai mudar no nosso produto final, o nosso objetivo final, ou aonde a gente quer chegar, certo? Importante você saber então o porquê que a gente tem uma indicação, o porquê que um dia o médico falou assim, olha, não tem jeito, vamos colocar uma prótese no seu quadril, no seu joelho ou onde quer que seja, certo? É porque o desgaste da cartilagem ali estava muito acentuado e não tem o que fazer porque a gente não fabrica mais cartilagem. Feito? Bom, entendido isso, agora a gente vai juntar essa informação com aquela outra informação que eu pedi para você deixar guardado numa caixinha, que era sobre o processo fisiológico do fortalecimento muscular, certo? Então, o que acontece? Eu estou te contando que
pelo fato de você ter um desgaste na cartilagem, quando você movimentar, isso vai te gerar dor. Só que eu estou te contando que para que a gente tenha um fortalecimento, você precisa colocar estresse em cima desse músculo. E como que você põe estresse em cima do músculo? Colocando ele para fazer a tarefa dele com uma carga elevada, certo? Então eu vou pegar e vou lá para academia, vou colocar um peso e vou fazer aqui esse músculo trabalhar com uma carga maior, certo? Só que esse músculo trabalha movimentando a articulação X. Só que essa articulação X está com um desgaste de cartilagem já acentuado. Então, toda vez que você for movimentar isso vai gerar dor. Aí é a hora em que a gente cai no cerne, no centro da nossa conversa de hoje, no centro da nossa aula de hoje, que é, como é que eu faço para fazer isso então? Porque eu tento fortalecer e tenho dor. Eu já sei, tá? Eu entendi. Todo mundo já me falou que eu tenho que fortalecer. Por que eu tenho que fortalecer? Porque a cartilagem está gasta. Quanto mais forte tiver a musculatura ao redor dessa cartilagem, ao redor dessa articulação gasta, mais estável vai estar essa articulação, portanto, menos ela vai doer, certo? É assim que a gente trata uma artrose num tratamento conservador, ou seja, num tratamento não cirúrgico, fortalecendo. Só que como é que eu vou fortalecer se quando eu for tentar movimentar isso dói? Se só de movimentar dói, como é que eu vou movimentar colocando peso, colocando carga em cima disso, Bruno? Não dá. Eu desisto, eu me entrego para Jesus e falo, não quero mais. Não, calma, pequeno gafanhoto. Calma. É nesse momento que cai naquela história que eu estava te contando lá no começo, da gente ir seguindo pequenas etapas nesse fortalecimento, certo? E é disso que a gente vai falar agora. Então, agora que você entendeu tudo isso, vai ser bem fácil você entender. Então, a gente já está caminhando aqui para a reta final da nossa aula de hoje. O importante é você entender que pressão é fortalecer e a dificuldade de fortalecer da onde vem. Então, como é que a gente faz para fortalecer? Tá? Você precisa entender que só o fato de ter dor inibe que o músculo se desenvolva. Bruno, como assim? Calma, deixa eu melhorar, deixa eu deixar isso fácil para você entender. A gente tem um sistema nervoso central que prioriza que a gente não tenha dor, que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, enfim, certo? O que acontece então? Se quando eu vou me movimentar dói, o meu sistema nervoso central, por um ato, digamos, reflexo, vai fazer o seguinte, olha, esse músculo que gera esse movimento aí, é bom que ele não esteja muito forte. Então o músculo, o sistema nervoso central vai desligando essa musculatura. É como se ela fosse atrofiando, mas não é essa a palavra, não é isso que acontece, não é que o músculo vai atrofiando. O que vai acontecer é o seguinte, lembra do sarcômero, lembra daquela unidade, a menor unidade motora dentro de uma fibra muscular, dentro do músculo? O que acontece é o seguinte, o nosso sistema nervoso central, ao invés de recrutar todas aquelas unidades motoras, ela começa a recrutar menos dessas unidades motoras. Para quê? Para que esse músculo não consiga ter força suficiente para movimentar. Porque nosso corpo entende o seguinte, quanto menos eu movimentar, mais parado vai ficar essa articulação, portanto menor vai ser minha lesão. Ou eu não vou deixar piorar minha lesão e assim por diante, deixar parado aí, certo? É esse o reflexo inicial, o nosso reflexo primário do corpo, de defender tudo isso. E é por isso que quando você tenta fortalecer e sente dor, ao invés de você realmente conseguir fortalecer, vai acontecer o contrário. O músculo vai desligar cada hora, o nosso sistema nervoso central vai desligar cada hora mais dessas unidades motoras de dentro do músculo, para tentar deixar essa articulação parada, certo? Mas Bruno, você falou que eu tenho que fortalecer, que quanto mais forte, mais estável a articulação, quanto mais estável, menos dor eu vou ter. E aí, como é que eu faço? Bom, aí que entra aquelas famosas etapas. A gente precisa fortalecer essa musculatura, sim, mas enganando o nosso sistema nervoso central. E de novo, não é enganando não, tá? Mas é o seguinte, fortalecendo sem que o sistema nervoso central detecte isso como algo que seja lesivo, agressivo àquela articulação. Certo? Então agora a gente vai cair. Não importa se você está com dor por conta de uma artrose, se você está com uma dor muito severa e indicação de uma prótese, não importa se você acabou de fazer uma cirurgia para colocar a prótese ou se você já tem essa prótese há alguns anos, tá?
precisamos fortalecer, precisamos fortalecer. O que vai mudar dentro de cada uma dessas fases que eu te falei? A etapa em que você vai estar do fortalecimento. Então, primeira etapa do fortalecimento é o que a gente chama de um fortalecimento isométrico. Bruno, o que é isométrico? Eu não tenho como usar outro termo aqui com você, tá? Mas eu tenho como, de maneira simples, te explicar. Iso vem uma terminologia que vem de mesmo, igual, tá? Ficar do mesmo jeito, aí a gente chama iso. E métrico é de medida, metros, certo? Então, assim, isométrico quer dizer assim, mesma medida ou mesma posição, tá bom? Então, só para você entender, a gente vai chamar de isométrico, a gente vai chamar assim, parado. Se está na mesma posição, ele está parado, não está se movimentando. Então, a gente começa a fortalecer de uma maneira parada. Como assim? Vamos supor que você tem uma prótese no joelho. Tá? Por que eu estou usando o exemplo de joelho? Porque é a mais comum que a gente encontrar uma prótese, tá bom? No joelho, no quadril são as mais comuns, mas principalmente no joelho, a incidência é maior. Mas de novo, não importa, tá? Não importa onde seja, a gente precisa seguir esses passinhos aqui. Usei o exemplo para você entender o que é então esse isométrico. Se eu tenho uma prótese no joelho, eu preciso fortalecer a musculatura que está próxima ao meu joelho. Quem está ali? A musculatura da coxa, a musculatura da panturrilha, tudo isso está passando pela articulação do joelho. Para que isso? Para que tenha movimento de flexionar e estender o meu joelho, certo? Toda essa musculatura que está ali ao redor do joelho, a gente precisa começar a fortalecer. Como que eu faço para fortalecer, então, sem mexer a articulação? Você, por exemplo, estica a perna assim, ó, estende a perna, é o termo correto, e aí você levanta a perna, imagina que você deitou de barriga para cima, estica a perna, levanta a perna e mantém a perna parada nessa posição. Então, para manter ali parado, o músculo tem que fazer uma força e ele vai manter essa contração aqui. E você vai manter ali parado. Ou seja, a articulação do joelho está completamente parada. A gente não está pondo carga nenhuma em cima da articulação do joelho. Mas você começou a fortalecer a musculatura da coxa que sustenta a perna no alto. Conseguiu entender? Então a gente começa a fortalecer igual mineiro, comendo pelas beiradas. Um beijo, um abraço para os mineiros. Eita, sem quebrar nada. Um beijo, um abraço para os mineiros que estão aí nos vendo. Então a gente começa a comer pelas beiradas igual mineiro, e aí a gente põe essa perna paradinha e simplesmente mantém lá. Primeiro, sem carga nenhuma, só com o peso da perna. Quanto tempo? Quanto tempo você aguentar? A gente vai tentar chegar ali em 30 segundos, daqui a pouco a gente vai tentar evoluir para 40 segundos, a gente vai tentar chegar em 1 minuto, certo? Mantendo ali. 2 vezes, 3 vezes, 3 séries, 3 repetições de 1 minuto, e assim você vai para manter, certo? Bruno, começou a ficar fácil. Aí a gente continua, vamos para o segundo degrau, continua naquela posição ali, só que a gente começa a colocar carga. Então você pega uma caneleirazinha, começa a colocar um peso ali na perna, e aí você vai evoluindo. Bruno, tá fácil ainda. Agora eu começo a aumentar a alavanca. Então antes o peso que eu coloquei na perna estava aqui próximo ao joelho. Daqui a pouco ele vai estar lá mais próximo ao tornozelo. Ou seja, a alavanca de força vai ser maior em cima desse músculo. Entendeu? Primeiro parado. Depois eu começo a evoluir com o tempo de parado, quanto mais tempo eu consigo ficar. Daqui a pouco eu começo a colocar peso. Daqui a pouco eu começo com o mesmo peso a aumentar a alavanca, a distância que ele está, porque isso vai ficar mais forte o músculo. E tudo isso, a gente está falando de fortalecer, 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 e a gente ainda nem mexeu o joelho. Ele está paradinho aqui nessa posição. Certo? E aí você vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, até a hora que você já consegue gerar movimento na articulação, a alavanca em cima da articulação, mas com ela ainda parada. Vou seguir nosso exemplo aqui do joelho. Então antes eu falei que você estava deitado de barriga para cima e simplesmente subiu a perna. Agora você vai estar sentado, seja lá na academia, nos aparelhos ou em casa, sei lá, você sentou na cadeira e aí você está com o joelho dobrado e aí você vai com um pezinho lá no tornozelo, por exemplo, vai e levanta a perna. Então agora você movimentou o joelho para levantar a perna, certo? Já começou a ter movimento, mas eu levanto e deixo aqui parado. E de novo, vou evoluindo com o tempo. 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto. Vou aumentando a carga, mantendo ali o mesmo tempo. Pronto.
E aí, de novo, você chegou num segundo nível do fortalecimento. E agora movimentando muito pouco, quase nada. Você movimenta a articulação do joelho simplesmente para chegar na posição. E depois, na hora de sair da posição. Certo? Então você gerou o mínimo de movimento naquela articulação. Mas já tem força sendo exercida ali em cima. Certo? Depois disso, aí a gente vai gerar movimento propriamente dito na articulação, mas em cadeia cinética fechada. Bruno, o que é isso aí? É de comer? Cadeia cinética fechada é de passar no cabelo para não cair? O que acontece? É pinto o cabelo com cadeia cinética? Não, calma. O que é a cadeia cinética fechada? Nada mais é do que fazer o fortalecimento, movimentando a articulação, mas fazer com que a extremidade não esteja em posição livre. Então, vou continuar nosso exemplo aqui do joelho. Se você sentar lá e ficar agora, levanta e volta a perna, levanta e volta a perna, isso aqui, a ponta da extremidade lá no pé, tá pro ar, ou seja, tá livre. É uma cadeia aberta. Quando a gente movimenta com isso fixo no chão, com o pé fixo no chão, por exemplo, essa cadeia agora está fechada. Bruno, como é que eu faço para me movimentar fixamente no chão agora? Poxa vida, vai perto de uma parede, deixa os dois pés no chão, assim, ó, levemente longe da parede, mais ou menos na distância de um passo curto da parede, deixa os dois pés lá e você encostado na parede. Aí você vai pegar o seu quadril e vai descer como se fosse sentar numa cadeira. E levanta. Desce e levanta. Desce e levanta. Inclusive você pode descer e manter-se ali. Certo? Então antes eu estava com 1 quilinho, agora eu vou estar com o peso do meu corpo inteiro. Então eu desço e fico parado ali. Deixo a articulação parada, mas com uma carga muito maior. Agora com a carga do Bruno, 78 quilos em cima da articulação do joelho. Paradinho ali. Aí sim, daqui a pouco, eu desço e levanto, desço e levanto, desço e levanto. Por quê? Porque o músculo já está mais forte, essa articulação já está mais protegida, essa articulação já está mais estável. Então ela já suporta mais o movimento. Mas primeiro em cadeia fechada. Ou seja, o meu pezinho está parado. Digamos que eu tivesse uma prótese no cotovelo, eu apoio a mão na parede, eu apoio a mão no chão e movimento meu corpo, e a mão vai ficar fixa no lugar. Cadeia fechada. Certo? Deixou a extremidade livre, a extremidade aí se movimenta, a cadeia aberta. Deixei a extremidade fixa, parada, e movimentei o corpo, estou em cadeia fechada. Cadeia fechada protege a articulação, é menos lesivo para a articulação. Certo? Aí a gente está em outro patamar, a ponto de eu já ter movimento, de repente já está com um pezinho aqui na mão, já está conseguindo evoluir, então além do peso do meu corpo eu consegui acrescentar peso. Aí olha onde a gente já chegou, olha o tanto que a gente já evoluiu. Você já está fazendo um agachamento, lá na academia foi lá e fez agachamento em cadeia fechada com peso. Óbvio que você vai dosar esse peso, é óbvio, certo? Aqui, nesse momento, nosso foco aqui é reabilitar o seu joelho, certo? A gente não está falando em definir sua coxa para você ficar bonita pro verão, tá? Pra você usar um shortinho, tá? Não é disso que eu estou falando, não é disso, tá? Esses homens aí que quer ficar com a perna forte, tuneada, mulherada que quer ficar com a coxa sarada, não é disso que eu estou falando. Isso é excelente, tá? Não estou falando mal não, isso é ótimo, mas quem cuida disso é o educador físico, tá bom? Aqui a gente está falando de reabilitar alguém que tinha uma dor e a gente quer que ele fique tão bem, tão bem, tão bem a ponto de entregar ele pro reabilitador, pro educador físico e falar assim, olha, fortalece esse cara, fortalece essa mulher aqui que agora ela consegue. Vai que ela consegue, o joelho dela já dá conta, certo? A gente está evoluindo para isso. Olha o tanto de coisa que a gente já fez. Então como que você fala assim, eu não consigo fortalecer porque eu tenho dor? Uou, a energia piscou aqui. Voltou, acho que vai dar tudo certo, vamos seguir. Então olha o tanto de coisa que a gente já conseguiu fazer, tá? E aí para finalizar, lá no final do fortalecimento, quando você já está bem, a sua dor já está muito menor, porque você está muito mais forte, aí a gente vai fazer o fortalecimento em cadeia aberta. Aí sim, você vai lá para a academia, vai sentar na cadeira extensora, sentar por carga lá e força praticar a perna e aí você já consegue. E aí você vai dosar, obviamente, começar com pouco peso e vai evoluindo de acordo com a sua dor, de acordo com as orientações que o profissional que estiver te acompanhando
for te dando, certo? Aí sim, então a gente está falando agora de sair de um zero, de 100 exercícios, zero movimento, a chegar no movimento lá na academia com carga, respeitando as fases. Lembra, eu te contei lá no começo, quanto tempo vai durar essa fase? Essa é a parte variável desse processo. Isso vai depender de você, do tamanho da sua lesão, vai depender do quanto você está focado, do quanto você está determinado nisso, tá? A frequência como você vai fazer de exercício, então assim, você vai fazer uma vez por mês, agora você vai fazer todo dia, vou fazer uma vez por semana, eu vou fazer 5 vezes por semana, tá? A frequência com que você vai fazer isso, a sua disciplina nisso é o que vai mudar isso, o quanto de tempo que você vai demorar para evoluir para a próxima fase, para chegar lá onde você precisa, certo? Isso é importantíssimo em todas as fases, independente de você estar com artrose, você está com uma artrose leve, você está com uma artrose severa, você está com uma indicação de indicação cirúrgica por uma prótese, você acabou de reabilitar e já está com a prótese, precisa fortalecer. Eu já tenho a prótese há algum tempo, você precisa fortalecer também. Se você já tem a prótese, vamos falar que você tem a prótese, já tem 1 ano que você está com a prótese, tá? O joelho em si não dói mais, por quê? Porque aquilo ali agora é uma prótese, então ele não vai doer mais. Isso não quer dizer que você não tem outras dores. Tá? Então você precisa fortalecer. E mesmo que você não tenha outras dores, isso é uma coisa que eu falei lá no Instagram ao longo dessa semana. Por que é tão importante fortalecer quando você tem uma prótese? Porque não conseguiram, ou pelo menos ainda não acharam um material que consiga substituir o osso que o Papai do Céu fez, porque ele suporta pressão, ele suporta impacto, ele suporta torções, certo? O osso é capaz de suportar tudo isso. Então a gente tem materiais hoje em dia que aguentaria muita torção, mas não aguentaria tanta pressão. Tem materiais que aguentaria muita pressão, mas não aguentaria tanta torção, porque ele ia quebrar, assim, certo? Então não conseguiram sintetizar um material desse. O que isso quer dizer? Que a sua prótese tem uma data de validade que varia em torno do quanto você cuidou para o quanto você não cuidou, é muito variável isso, mas a gente está falando de algo em torno de uns 10 anos. E em 10 anos você vai ter que trocar essa prótese porque ela vai estar gasta, não vai dar, vai ter que trocar, certo? E aí, quanto mais forte tiver a musculatura ao redor dessa articulação, mais protegida vai estar essa articulação, portanto, mais protegida, menos sobrecarga mecânica vai ter em cima dessa prótese. E aí você aumenta a vida útil dessa prótese. Então, você já tem uma prótese há 1, 2 anos, provavelmente você tem muito pouco, quase nada de dor, certo? E aí você, agora não precisa fazer mais nada. Precisa para você jogar mais para frente possível a vida útil dessa prótese. Tá bom? Eu tô com uma indicação cirúrgica, eu já vou operar mesmo, então agora eu vou fazer mais nada. Você precisa, porque quanto mais forte é a musculatura pré-prótese, lembra da história das unidades motoras? Quanto mais exercício, mais unidade motora a gente vai ter dentro de uma fibra muscular, certo? Então você já chega com a prótese com mais unidades motoras dentro desse músculo. Depois, o que a gente precisa então é recrutar essa musculatura, essa unidade motora que você já ganhou numa pré-operação, num pré-cirúrgico, porque você fez um fortalecimento óbvio, esse fortalecimento respeitando a fase que você está. A fase que eu estou agora, Bruno, é de no máximo levantar minha perna sem peso nenhum e deixar ela parada aqui, porque se eu tiver que levemente dobrar meu joelho dói. Essa fase que você está não tem problema, mas faça isso, vai tentando evoluir com o tempo. Eu consigo por 10 segundos, daí não consigo mais, me dói, ou o músculo não aguenta, tá bom, faz 10 segundos, tenta chegar em 12, conseguiu chegar em 12, chega em 15, conseguiu chegar aqui, vai evoluindo, vai pegando essas fases que a gente vai falando aqui e chega onde precisa. Quanto mais você fizer, melhor vai ser para essa articulação, certo? Gente, já falei demais. O plano dessa nossa aula aqui, o objetivo é falar por mais ou menos uma aula que dura em torno de 30 minutos. E eu tô olhando aqui, já tô há 40 minutos falando. E então chega, vamos parar por aqui. Eu acredito de verdade que eu tenha conseguido explicar para você a importância desse fortalecimento e principalmente o que fazer, em que se acha a fase que você está desse fortalecimento e siga dali para frente, certo? Tente evoluir. Tá na fase de não sei que fase estou, procura ajuda de um profissional, tá? Um profissional de confiança, um profissional que vai te ajudar, assim.
sem te colocar numa furada, tá? Sem de repente aumentar a sua lesão e assim por diante, tá bom? Entendidos isso? Espero que sim, gente. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido te ajudar a desmistificar essa história do fortalecimento. E eu sei que realmente dói quando você tenta fortalecer. Então, dá um passo atrás, volta uma fase atrás dessa que a gente conversou, tá? Você vai conseguir fortalecer. Só acha a sua fase, nem que a sua fase seja a primeira de todas. Você vai conseguir. Isso é importante, tá bom? Já vou te pedir. Foi lembrando de alguém que tem bastante dor? Pega esse vídeo aqui, pega o link desse vídeo e manda para essa pessoa, ajuda essa pessoa a melhorar, me ajuda a chegar nessas pessoas que precisam ter essa orientação, tá bom? Eu tô aqui, já falei centenas de vezes para vocês, minha missão é gerar um conteúdo de valor, um conteúdo de qualidade para te ajudar, e a sua missão é me fazer chegar em mais pessoas, para a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas possível, beleza? E, gente, já deixa aquele like aqui, só o fato, Bruno, eu não conheço ninguém que precisa dessa informação aqui, não conheço, mas deixa o like aqui, porque só o fato de você deixar o like, o próprio YouTube vai entender que esse vídeo ajudou as pessoas e vai jogar para mais pessoas, então você vai ajudar alguém que você nem conhece, só pelo fato de você deixar um like aqui e fazer um comentário, só o fato, comenta para ajudar alguém, comenta assim, estou ajudando alguém, comenta assim, que legal, comenta muito bom, comenta fortalecimento, dá um joinha no comentário, comenta qualquer coisa aqui que o YouTube vai jogar isso para mais pessoas, e aí você está conseguindo ajudar alguém com essa informação que eu tô te passando, só pelo fato de ter dado um like, ter feito um comentário nesse vídeo, beleza? Gente, um forte abraço, eu te vejo na sua cura, lembrando sempre, melhor do que ontem, pior do que amanhã. Tchau, tchau. Até nosso próximo encontro.